pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer então a correção das nossas atividades e em seguida eu vou explicar para vocês um trabalho sobre Torre de Hanoi, tá? E esse trabalho então vai valer 3 pontos. Então, iniciando aqui, nós vamos corrigir as atividades sobre PG da aula anterior e começando pelo número 1, essas 3 situações aqui nós precisávamos verificar se essas sequências representam ou não uma PG. Todas elas são uma sequência de números. Contudo, para ser uma PG, a razão tem que ser igual para todos os termos. O que significa? Por exemplo, aqui, ó, quando eu vou dividir o A2 pelo A1, 3 dividido por 1, o resultado é 3. Quando eu faço 9 dividido por 3, também são 3. Ou seja, sempre que eu pego o termo posterior e divido pelo anterior, é a razão que eu estou encontrando e essa razão precisa ser igual a todos os termos da divisão, tá? Então, nessa primeira aqui, nós temos uma PG porque todos os resultados das divisões foram iguais. Já nessa segunda sequência de números, nós não temos uma PG, porque quando nós dividimos o termo posterior pelo anterior, no caso o A2 dividido pelo A1, o A3 pelo A2, o A4 pelo A3 e assim sucessivamente, nós não temos um valor igual para essas divisões. Então, portanto, aqui é uma sequência de números, mas não representa uma PG. E na letra C, nós temos aqui a divisão de 200 por 400, 100 por 200 e 50 por 100, o mesmo valor, a mesma razão. Então, nesse caso, nós também temos uma PG. Lá na letra A, nós temos uma PG crescente e aqui na letra C, nós temos uma PG decrescente. A atividade número 2 era para nós escrevermos uma PG de 5 termos, em que o primeiro termo é 7 e a razão é 3. Então, eu já sei que o primeiro termo é 7. Para encontrar o segundo termo, basta multiplicar por 3 o primeiro termo. Então, 7 vezes 3, 21. Para encontrar o terceiro termo, basta multiplicar o segundo termo por 3, 63. E assim acontece para o A4 e para o A5. Sempre o termo anterior vezes a razão, eu acho o termo que eu estou procurando. Logo, então, eu tenho a PG aqui, 7, 21, 63, 189 e 567. Ok? Compreenderam essa? Aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo depois para a gente rever algumas situações de dúvidas. A número 3 era semelhante ao exercício de exemplo que eu passei na aula anterior. Então, aqui nós precisamos primeiramente encontrar esses dados. Então, o problema nos fornece que o AN, que é o último termo, é igual a 128. Ele quer que nós encontremos o A1, né, que é o primeiro termo. Já disse que o N é 4, porque tem ali o A4 igual a 128, então eu sei que essa PG tem 4 termos. E a razão aqui também é 4. Usando a fórmula que ela é igual para todos, né, no termo geral da PG, substituindo os valores, nós temos aqui 128, que é o AN, igual a 1, que eu vou procurar, 4, que é a razão, e substituindo lá no expoente 4 menos 1. Nós temos, então, 128 igual a 1 vezes 4 elevado ao cubo. Primeiro eu resolvo a minha potência, 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Como 64 está multiplicando, passou para cá, dividindo, então logo nós temos o 2, que é o A1, né, o resultado dessa divisão. Então, a gente tem que o primeiro termo desta PG é 2, tá? E a última questão, nós tínhamos que encontrar aqui qual será a população dessa cidade daqui a 10 anos, sabendo que ela cresce 2% ao ano e hoje ela é de 200 mil habitantes. Então, primeiramente, nós temos que relacionar aqui que a cada ano a população é de 102% a mais que o ano anterior, ou seja, é 100% deste ano, mais os 2% que ela cresceu. Então, logo a razão vai ser de 1,02. Por que 0,2?
Porque quando eu faço 102 dividido por 100, para transformar essa porcentagem em número decimal, eu tenho uma razão de 1,02, ou seja, é essa que é a proporção que a população está crescendo. A minha população inicial é de 200 mil, então ela não conta como sendo de agora. Eu quero saber daqui a 10 anos. Então, é desse ano e mais daqui a 10 anos, né? Então, nós vamos ter ali a razão de 1,02 multiplicada ela vezes ela vezes ela vezes ela 10 vezes, certo? E temos um total aproximado de quando a gente faz essa razão ela vezes ela vezes ela vezes ela 10 vezes de 1,2189. Quando eu multiplico esse valor por 200 mil, eu chego a um valor aproximado de 243.800 habitantes. Então, daqui 10 anos, essa cidade terá um número aproximado de 243.800 habitantes, certo? Então, aqui nós terminamos a nossa atividade, nossa correção das atividades. Aí eu vou estar mostrando para vocês como nós vamos fazer o nosso trabalho, tá bom? Pessoal, aqui está o nosso trabalho, então, sobre a Torre de Hanoi. Primeiramente, aqui traz um pouco sobre o objetivo deste experimento, que é conhecido como as Torres de Hanoi. Fala sobre sua origem, sua lenda, como foi criado. Temos aqui algumas sugestões de sites para vocês estarem jogando, certo? E vocês podem estar entrando e jogando e também podem estar construindo essa torre utilizando esses materiais que estão aqui, tá? Então, o objetivo desse jogo é vocês transpor todas esses discos aqui de forma que o menor fique sempre em cima do maior, né? O disco menor em cima do disco maior, nunca ao contrário. E eu tenho que transpor todos esses discos para esta torre do meio ou para esta outra aqui do extremo, tá? E aí eu tenho um mínimo de jogadas, eu não posso sair jogando de qualquer forma, tá? Para cada quantidade de discos eu tenho então uma quantidade de jogadas, certo? Então tem as regras aqui, certo? E aí, daqui para frente começa o nosso trabalho. Então, vocês vão fazer essas pesquisas, vão entrar lá no site Só Matemática, jogo Torre de Hanoi, e vão observar, quando vocês tiverem um disco, quantas jogadas vocês terão aqui. Aí vocês vão ter que preencher aqui. Por exemplo, quando tem um disco para mudar ela de torre, eu vou fazer somente uma jogada, né? Então, eu vou estar preenchendo esta coluna aqui, certo? Quando eu tenho 2 discos, aí eu pergunto, quantas jogadas nós vamos necessitar aqui, tá? Com 3 discos, também, quantas jogadas, certo? E aí vocês vão ter que pesquisar para preencher essa tabela até o número de 5 discos, tá certo? Aí vocês podem pesquisar nesses links que estão em azuis, tanto aqui em cima, ó, certo? No BMap, no Só Matemática, quanto aqui neste outro link do YouTube que vai mostrar para vocês como entender, né? Caso você tenha dificuldades para entender o jogo, acessar esse link para assistir ao vídeo. Depois que vocês assistiram ao vídeo e colocaram as respostas aqui nesta coluna do J, vocês vão também expressar quantas jogadas serão necessárias para estarem para vocês utilizarem 6 discos, 7 discos e 8 discos. Então, quantas jogadas são necessárias para transportar 6 discos de uma torre para outra, 7 discos de uma torre para outra e depois 8 discos de uma torre para outra, tá? E aí vocês vão escrever aqui os primeiros elementos da sequência, certo? Os primeiros elementos da sequência são esses aqui, ó. O N 1, 2, 3, 4, 5 e a jogada será 1 e aí vocês vão descobrir. Então, esses são os primeiros termos aqui, certo? Então, vocês vão colocar aqui quais são esses termos. Vocês abrem um parênteses aqui e escrevam lá. Primeiro é 1, aí já vou falar para vocês que com 2 discos nós fazemos 3 jogadas.
certo? E aí você vai colocando aqui com 4, um disco, 2 discos, com 3 discos, aí vocês vão com 4 discos, certo? E assim até com 5 discos, tá? E aí, com base nisso que vocês responderam na anterior, né, no preenchimento desta tabela, na resposta dessas duas questões aqui, vocês vão ter que encontrar uma fórmula matemática que satisfaça qualquer número de discos, certo? Então, existe sim uma fórmula matemática, tá, que vai nos dar a condição de jogar com qualquer número de discos, tá? Então, vocês vão descobrir qual é esta fórmula matemática. Então, esse que é o trabalho de vocês. A questão de vocês construírem ou não o jogo vai de cada um. Se vocês quiserem construir, beleza, senão não tem necessidade de vocês estarem construindo. Mas respondendo essas questões aqui, vocês precisam responder essa atividade, que esse trabalho vai estar disponível lá na plataforma, onde vocês poderão fazer a edição igual eu fiz aqui, tá? Responder no próprio documento. Quando vocês respondem no próprio documento, ele já vai ficando salvo. E aí, para vocês enviar para nós, tem que clicar numa aba escrito entregar. Aí vocês conseguem entregar a atividade no tempo determinado. Vocês terão aí 2 semanas para estarem desenvolvendo este trabalho sobre a Torre de Hanoi, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Nossa aula começou já, né, às 9h10 e vai até às 11h, então quem tiver dúvida pode estar me procurando nesse momento, e vocês têm aí 2 semanas para estarem desenvolvendo esse trabalho, ou seja, respondendo somente essas 4 situações, preenchendo essa tabela e respondendo essas 3 questões aqui, ok? Qualquer dúvida, nós temos a Torre de Hanoi. O objetivo do jogo é transpor todos esses discos para essa torre do meio ou para essa torre aqui da direita, certo? Ou seja, os movimentos, eles obedecem a uma ordem. Então, de acordo com aquela tabela que vocês têm na página 11 do PDF, que é o trabalho que vocês terão que desenvolver, nós temos o seguinte: quando eu tenho somente um disco, né, para eu trazer todos esses discos para cá ou para cá, eu vou precisar somente de um movimento, certo? Então, lá quando o N é 1, a jogada também é 1. Quando eu tenho 2 discos, eu tenho que trazer todos esses discos aqui, esses 2, para o meio ou para essa aqui do extremo. Então, eu vou fazer quantas jogadas? 1, 2, 3. Então, todos que estavam aqui eu trouxe para cá, certo? Então, quando o N é 2, ou seja, quando eu tenho 2 discos, eu faço 3 movimentos. E agora, quando eu tenho 3 discos, eu preciso fazer 7 movimentos para trazer todos esses discos que estão aqui ou para do meio ou para esse aqui do extremo. Então, vamos lá. Começo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, esse jogo, ele obedece a uma ordem, certo? E essa ordem, ela é uma fórmula matemática, tá? Então, é essa fórmula matemática que vocês vão ter que descobrir na etapa 3 aqui, na última questão, que vocês têm que descrever a fórmula que vai dizer um número, né, o que vai solucionar todos os discos da partida. Agora, quando eu tenho 4 discos, eu tenho que fazer quantas jogadas? Aí, pelo exemplo que eu passei para vocês, que nós vimos lá no jogo do Só Matemática, nós vimos que com 4 discos a gente tem que fazer no mínimo 15 jogadas. Então, a gente vai ter que pensar esses números, o número de disco em relação ao resultado de jogadas, o que um tem a ver com o outro, de forma que a gente consiga propor uma fórmula matemática, e essa fórmula matemática, então, sirva para todos os números de discos. Se eu tiver 10 discos, eu vou conseguir, através dessa fórmula, descobrir quantas jogadas eu tenho que fazer, certo? Então, é isso que vocês terão que fazer
neste trabalho sobre Torre de Hanoi.